Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu vou fazer a leitura do mangá do capítulo 246 de Tokyo Revengers que acabou de sair. Eu sei que tem uma galera que pula essa parte do vídeo porque já leu o mangá em outro lugar, mas dessa vez eu peço pra você não fazer isso, porque parece que existem 3 divergências de tradução que vieram do japonês pro inglês e, portanto, do inglês pro português, e eu vou chamar a atenção de vocês para essas traduções. Então, por favor, acompanhe comigo a leitura. Mas antes disso, já chega deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal caso você ainda não seja inscrito e ativando o sininho para receber notificações e não deixar de perder os novos vídeos, ok? Vamos lá! Galera, quando aparecerem essas falas que existem as divergências de tradução, eu vou apontar. Eu vou ler como é que tá aqui e vou dizer qual seria supostamente o certo. O nome do capítulo é Poder Descomunal. Aqui no cantinho. Takemichi acerta um soco certeiro em Kakucho. O poder do líder dá esperança a Toman. O Takemichi ficou surpreso depois que ele deu aquele socão no Kakucho. E o Kakucho também ficou incrédulo depois que ele recebeu o soco e voou longe. E aí ele tá deitado no chão sem reação. Enquanto isso, do lado da Toman, Shifuyu, Paitin, Peiyan, Yamagishi e Akun também ficaram incrédulos com o socão do Takemichi. Aí alguém gritou: Takemichi deu um socão no Kakucho! O Han disse: você deve estar de brincadeira. O Mochi também tá surpreso e o Sanzo diz: esse merdinha. Aí nessa imagem mostra que o Shifuyu ficou super feliz pelo Takemichi, né? Eu achei muito bonitinho isso. O Shifuyu diz: isso foi tão legal, Takemichi. Por sua vez, a Senju ficou confusa, não tá entendendo essa comoção, né? Esse alarde todo, por que o nego tá tão surpreso que o Takemichi deu um socão no Kakucho. E a Senju diz o seguinte: o que tem de tão chocante? É o mesmo cara que enfrentou o Mike na batalha, não é? Isso já era de se esperar. Aí o Inoue diz: Mitsuya fala: você tá certa. É o mesmo cara que botou o Taiju de joelhos. Aí o Hakai ri e diz: verdade, né? Por sua vez, o Engro fala: e foi o único que ficou em pé no final da briga com a Tenjiku. Patin fala: bem, não podemos ficar pra trás, podemos? E o Peiyan diz: nem fudendo. Shifuyu então fala: certo, então escutem bem. Aí o Shifuyu lidera um ataque pra cima da Kantomanji e diz: vamos acompanhar nosso capitão. Aí dá pra ver o Shifuyu, o Inoue, a Senju, o Patin dando uma surra no pessoal da Kantomanji. Aí o Smiley fala pro seu irmão: não se segure na hora de socar, certo, Angry? E o Angry responde: entendido. Apenas por hoje não vou pegar leve. Aí vem a fala do Mitsuya, que seria a primeira divergência de tradução. Aqui tá traduzido como: eu cuido desses aqui, Hakai. E a tradução que supostamente seria correta seria: vou deixar com você, Hakai. Enquanto o Hakai diz: não pode ter outra pessoa do lado do Taka-chan, além de mim. Galera, só um detalhe. É comum que exista divergência de tradução, porque são fãs que fazem a tradução, né? Voluntariamente. E aí quando a tradução vem do japonês pro inglês errada, e os grupos pegam a tradução do inglês pro português, e aí acaba gerando essa divergência, entendeu? Novamente, não estou criticando ninguém, só tô chamando a atenção que existe essa divergência. Enfim, continuando. Aí o Patin fala: morra! E aí o Patin sai passando rolo compressor em vários membros da Kantomanji. Aí um figurante fala: mas que porra! Esses caras são loucos! Aí vem a fala do Peiyan, que também é uma outra divergência. Aqui tá como: Patin é como um gorila, tá bom? Ele é como um gorila com cérebro. E a fala que supostamente seria correta seria: Patin tem mais poder do que um gorila e menos inteligência do que um gorila. E aí o Patin diz: você tá falando demais, seu idiota. E aí que a gente vê vários integrantes da Kantomanji se aproximando do Inoue, e aí ele diz simplesmente: lixos. Passa um tempinho e o Inoue faz faxina com toda essa galera que tentou se aproximar dele. E aí ele diz o seguinte: tão fácil. E aí chega a hora da Senju brilhar, e ela começa a contar quantas pessoas ela tá derrotando. Esse aqui já é o 12º, que ela joga longe. Aí vem mais um, 13º, que ela chuta a cara de todo mundo. Tô dizendo, a Senju vai brilhar nessa luta. Aí a Senju diz: Senju Kaoragi vai fazer 100 caírem sozinha. Ela garantiu, hein, que vai derrubar 100 caras da Kantomanji. Aí o figurante da Kantomanji fala: que merda tem de errado com a Tokyo Manji Gang? Só tem loucos nessa porra. E eles são muito fortes. E dá pra ver a Kantomanji totalmente apavorada. Enquanto a porrada tá comendo solta, o mangá volta pro Kakucho. Aí o Mike agacha perto do Kakucho e diz: você terminou por hoje, Kakucho? Não está na hora deles verem o temido lutador da Tenjiku? Aí o Kakucho continua ouvindo em silêncio. Mike continua: ver você caindo desse jeito? Você acha que ele morreu pra isso? E essa fala do Mike foi mais uma que teve divergência de tradução. Supostamente a frase correta seria, que é uma frase muito pior: aquele cara morreu só pra deixar um aleijado como esse continuar vivo? Esse aquele cara morreu, o cara que morreu, ele tá fazendo referência ao Izana.
Aí o Kakucho fica mais um tempo em silêncio, e aí ele finalmente levanta e tenta devolver na mesma moeda. Você nunca vai entender. E aí o Mike só olha pra ele de relance. O Mike usou palavras bem duras, né, pra motivar o Kakucho, e de certa forma deu certo, porque o Kakucho levantou e já tava pronto pra briga. Inclusive ele falou isso, eu estou pronto pra briga. Aí o Kakucho diz, só precisava pensar em algo. Isso o Mike só observa o Kakucho. Aí o Kakucho dispara em alta velocidade. Aí aparece o Shifuyu gritando, morre, seu verme! E aí ele percebeu que o Kakucho se aproximou, mas o Kakucho já chegou na intenção de socar o Shifuyu. Aí o Kakucho dá um socão no Shifuyu que voa longe. E aí quem mais tá no caminho do Kakucho é o Angry e o Smile. Depois de ter feito o Shifuyu voar, foi a vez de fazer Angry e Smile voarem também. Aí o Kakucho saiu correndo, partindo pra cima do Takemichi, já se preparando pra dar um soco no Takemichi, e grita, Takemichi! Aí o Takemichi olha assustado, surpreso, e o Takemichi consegue se defender do golpe do Kakucho, cara. Mas foi um belo de um soco, porque o Takemichi teve dificuldade de defender esse golpe. E esse soco do Kakucho fez o Takemichi ir lá longe. Mas ele se equilibrou, não caiu. O Kakucho diz, eu finalmente lembrei. Essa é a cara que você costumava fazer quando era criança, se referindo ao Takemichi. Aí o Kakucho diz, você voltou, herói, e já chama o Takemichi pra briga. Ou seja, galera, a luta Kakucho e Takemichi ainda não terminou. Esse é só o round 2. E aqui embaixo, Toman, continue lutando. Continua. Galera, como sempre, eu peço pra você não ir embora, porque a partir de agora eu vou dizer minhas considerações. E tem algumas coisas nesse capítulo que estão meio implícitas e eu quero chamar a atenção a partir de agora. Então não vai embora. Galera, só uma coisa que eu tinha esquecido de comentar, né? Como eu falei, é super comum ter alguma divergência de tradução, até porque são feitas por fãs que têm a maior boa vontade do mundo de fazer isso. Então, se por acaso surgirem mais algumas divergências, eu vou comentar no meu Instagram como eu sempre faço. Então, quem quiser me seguir por lá, @solo.oriental. Eu acho que hoje minha voz não tá muito boa não, mas vamos lá. Galera, tem alguns vídeos que eu venho avisando. Essa batalha vai estar cheia de altos e baixos, e acompanhar essa guerra é tipo estar numa montanha-russa de emoções. A Toman estava indo muito bem até que o Kakucho recuperou seu espírito de luta e rapidamente já fez Shifuyu, Angry e Smile voarem longe. Um detalhe é que a Toman ficou muito motivada depois do socão do Takemichi no Kakucho e começou a fazer faxina com os figurantes da Kantomanji. Mas isso é realmente o mínimo que eles precisam fazer, porque se eles não passarem dos figurantes, dificilmente conseguirão derrotar os figurões da Kantomanji. E as coisas estão, ou melhor dizendo, estavam dando muito certo para Toman. Só que percebam que ninguém da Toman, com exceção do Takemichi, foi enfrentar os membros realmente fortes da Kantomanji. E é aí que mora o perigo. Enfim, quando saíram os spoilers, eu fiquei chocada porque eu não estava acreditando que o Kakucho havia sido derrotado com um só golpe. Mas essa foi a informação divulgada. E eu tive uma certa dificuldade em aceitar que o Kakucho estava trocando de lugar com o Shion Madarame. Mas é claro que quando saem os spoilers no sábado, a gente só tem acesso a cerca de 1/3 do que vai acontecer no capítulo. Quando a gente lê o capítulo todo na terça, às vezes temos algumas surpresas, e foi justamente o que aconteceu nesse capítulo de hoje. A gente tinha ficado com a impressão de que o Kakucho tinha ido pra vala, mas eis que tudo voltou aos eixos com esse plot no final do capítulo. Eu fiquei aliviada porque eu não queria ver um dos caras mais fortes da Kantomanji derrotado com um só golpe. Inclusive eu comentei no review do capítulo 245 que a minha expectativa era de que o Kakucho se levantaria e teria uma luta acirrada com o Takemichi. Provavelmente é isso que veremos no próximo capítulo, já que o Takemichi, mais uma vez, aguentou uma porrada forte do Kakucho. Basicamente, o Takemichi ganhou o primeiro round e agora vai começar o segundo round. Mas daqui a pouco eu aprofundo melhor nesse assunto. Eu imagino que no próximo capítulo, além da continuação da luta Takemichi versus Kakucho, já poderemos ter mais um novo duelo de algum membro da Toman contra um dos principais da Kantomanji. Eu deixei as minhas apostas nesse vídeo que está aparecendo nos cards. Quem tiver curiosidade, depois confere lá. Uma coisa que eu queria chamar a atenção nesse capítulo é que a Senju não ficou nem um pouco surpresa com o socão que o Takemichi deu no Kakucho. E isso tem uma justificativa. Quando a Brahman e a Rokuhara Tandai estavam disputando o Takemichi, foi vendida a ideia de que o cara era o pica das galáxias. E pela trajetória que ele passou, isso faz sentido. Lembrando que o Takemichi começou a ganhar fama no mundo dos delinquentes depois que ele conseguiu derrotar o Kiyomasa e salvou o Draken. Depois do Halloween sangrento, ele se tornou o capitão da primeira divisão da Toman.
Em seguida, Takemichi enfrentou Taiju Shiba e foi um dos responsáveis pela derrota da 10ª geração da Black Dragons. Até que Takemichi se consagrou de vez quando ele liderou a Toman contra a Tenjiku, mitou várias vezes e foi essencial para a vitória da gangue. O que eu quero dizer é que pode ser que a Senju só conheça o Takemichi Hanagaki Pica das Galáxias e nunca soube da fama de bebê chorão que ele tinha no início do anime. Então, para ela, é a coisa mais natural do mundo que o Takemichi seja capaz de derrubar o Kakucho. Por outro lado, isso também pode indicar que, se o Takemichi e a Senju treinaram em algum momento e ela o ensinou a dar alguns golpes, ele não passou vergonha no treinamento. De qualquer modo, para Senju não faz o menor sentido toda essa comoção por conta do soco do Takemichi, já que o cara é o líder da Toman e é o Pica das Galáxias que, na frente de todo mundo, disse que iria derrotar o Manjiro Sano. Então é por isso que a Senju não deve ter ficado surpresa quando viu o Kakucho levantando voo. Galera, eu acho que muita gente ficou surpresa com a demonstração de força do Inupi, quando ele derrubou vários caras da Kantomanji. Mas galera, o Inupi não é fraco. É claro, existem vários caras mais fortes que o Inupi, mas isso não significa que ele seja fraco. Depois que o Inupi saiu do reformatório e queria reviver a 10ª geração da Black Dragons, o Koko apresentou o Taiju, que estudava na mesma escola que ele. Nesse capítulo, o Inupi disse que, até então, ele nunca havia sido derrotado no mano a mano. Mas logo em seguida, o Taiju fez faxina com o Inupi e acabou se tornando o líder da Black Dragons, né? E depois o Inupi apanhou pro Mucho, que era o capitão mais forte da Toman, e tomou nocaute do Kakucho. Então assim, nas vezes em que o Inupi foi derrotado, ele perdeu para caras bem fortes. Agora que eu comentei sobre a força do Inupi, eu quero falar sobre a Senju. Depois da Guerra das Deidades, eu fiquei com a sensação de que a força da Senju foi subvalorizada, e algumas pessoas chegaram até a ficar com a impressão de que a Senju não seria tão forte assim. Há muito tempo eu defendo que nós só vamos ver a verdadeira força da Senju nessa batalha que tá rolando agora. E o fato dela já ter derrotado vários caras foi só o aperitivo. Senju diz que consegue derrubar 100 caras e eu não duvido que ela consiga. O Draken já deu conta de 100 caras da Black Dragons e galera, não é à toa que a Senju é uma deidade. E agora que o Kakucho tá entretido com o Takemichi, sobraram 3 oponentes bem fortes que a Senju poderia enfrentar. Hama, Waka e Benkei, que são justamente as 3 presenças misteriosas na Kantomanji. Hama é um cara bem forte e bem perigoso. Eu já comentei sobre isso, mas nada me tira da cabeça que ele vai aprontar alguma coisa. Além de todo o mistério envolvendo o Hama, tem aquela questão da capa que está dentro do volume 23, em que ele aparece sentado em um trono. Ainda tem a história da máscara e esse comportamento dele que anda bem atípico. Eu já expliquei vários motivos que podem ter levado o Hama a se juntar a Kantomanji. Inclusive, ele pode ter sido obrigado a entrar para a gangue ou pode estar por livre e espontânea vontade. Se for uma dessas duas opções, tem tudo para dar alguma cagada, porque o Hama pode ter os seus próprios planos. Por sua vez, a presença do Waka e Benkei soou ainda mais estranha quando foi mostrado que a Senju ficou surpresa ao ver a dupla lendária no lado negro da força. Isso é um indicativo de que algo errado não está certo. Afinal, se a Senju estranhou a presença dos dois na Kantomanji, é porque não era para eles estarem ali. Provavelmente isso é contra a índole deles. Então, mais uma vez, eu repito que Waka e Benkei podem ser uma das cartas na manga do Kenwakui, podendo até se revelarem como traidores. Mas é um fato que o Kenwakui já deixou claro, pela reação da Senju, que existe um mistério por trás de Waka e Benkei estarem na Kantomanji. Enfim, voltando para a questão das batalhas, e pensando em um cenário sem o Taiju, uma das poucas pessoas que tem condições de enfrentar o Hama é a Senju. Mas eu confesso que preferia ver a Senju lutando contra seus mestres, Waka e Benkei, por conta do histórico entre eles. Eu acho que a Senju tem condições de enfrentar os dois ao mesmo tempo. Isso porque eles enfrentaram juntos o South Terrano, enquanto a Senju foi lutar sozinha. E lembrando que ela era a líder da Brahma, não era Waka e nem Benkei. Agora, eu não imagino que seria uma batalha fácil para Senju, muito pelo contrário. Aliás, qualquer um que enfrente esses dois vai ter bastante trabalho. Mas a gente não pode esquecer que há 2 anos atrás, ninguém na academia de luta conseguia vencer a Senju. E pode ser que nessa lista também estejam incluídos Waka e Benkei.
E tem uma outra coisa que eu queria ver. A Senju confrontando os dois pra entender o que diabos eles estão fazendo na Canto Manji. Eu tô muito curiosa pra descobrir isso. Bom, se a Senju lutar contra o Aka e Benkei, sobraria o Pei Yan como uma opção mais viável para enfrentar o Rama. Eu não tô contando com o Angry porque, pra mim, tem que ter a luta Irmãos Haitani versus Irmãos Kawata. Agora me aprofundando no assunto que eu comentei por alto no início. Takemichi versus Kakucho, round 2. Por mais que eu tenha amado ver o Takemichi mostrar sua força pra cima do Kakucho, eu fiquei desapontada quando o spoiler saiu e foi divulgada a informação de que o Kakucho, que é o mais forte de todos os antigos reis celestiais juntos, foi derrotado com um só golpe. Mas de fato, o Kakucho foi nocauteado com um só golpe. Só que aquilo foi apenas o primeiro round. Takemichi mitou no primeiro round, mas a luta entre eles ainda não acabou. No review do capítulo 245, eu falei bastante sobre o Kakucho, e uma das coisas que eu acho que vale a pena reiterar agora é a força do Kakucho. Quem quiser uma explicação mais aprofundada sobre isso, depois dá uma olhada nesse vídeo. Enfim, o Kakucho até pode ter sido nerfado, mas na verdade o que me parece é que ele se enfraqueceu por conta própria, e isso ficou bem claro nesse capítulo atual. O Kakucho foi perdendo a sua convicção ao longo do tempo. Ele teve que enfrentar muitas dificuldades no passado, que acabaram o tornando mais forte, e inclusive a presença do Izana contribuiu muito para isso. Após perder os pais, o Izana lhe deu um propósito de vida. Por mais que o Kakucho permanecesse leal ao Izana, ele percebia que o Izana estava seguindo um caminho errado, e aos poucos o Kakucho foi perdendo sua convicção. Ainda que ele estivesse decidido a continuar ao lado do seu rei, não importando qual fosse o caminho, Kakucho discordou inúmeras vezes do Izana, e durante a primeira luta contra o Takemichi, por mais que o Kakucho tenha ficado forte fisicamente, em razão do caminho que ele acabou seguindo, ele não conseguia ser forte da forma que o Takemichi era. Ele não tinha determinação suficiente. A mesma hesitação que o Kakucho teve no primeiro duelo contra o Takemichi ressurgiu nessa batalha. No momento em que hesitou, ele voou longe com o socão do Takemichi. Por sua vez, o Mike deu uma de Eren pra cima do Kakucho e disse palavras bem duras para ele. Mike, mais uma vez agindo como um líder frio e pragmático, pegou justamente no ponto fraco do Kakucho. Não bastasse ter chamado o Kakucho de aleijado, que é um termo pejorativo, o Mike ainda fez menção expressa à morte daquele cara, o Izana. Além da enorme admiração que o Kakucho sempre sentiu pelo Izana, ele carrega uma certa culpa pela sua morte, já que o Izana se colocou na frente do Kakucho bem na hora que o Kisaki apertou o gatilho e acabou levando 3 tiros. Para o Kakucho, o Mike é incapaz de entender a relação que existia entre o Izana e o Kakucho, sobretudo estando o Mike nesse estado atual. Ainda que o Kakucho tivesse perdido a sua convicção, tivesse se enfraquecido por conta própria, depois que o Mike o fez lembrar do Izana, Kakucho recuperou seu espírito de luta. Por mais que talvez ele não saiba o porquê de estar lutando, ele sente que se ficar parado, aceitando sua derrota, é como se ele estivesse desperdiçando a vida que o Izana lhe deu. Então Kakucho se levantou e fez o que ele sabe fazer muito bem, derrubar vários caras em questão de segundos, repetindo o que ele já havia feito na Tenjiku contra a Toman. E é interessante que tanto o Takemichi como também o Kakucho, em algum momento, perderam a convicção. Mas agora o Takemichi está 100% convicto do objetivo que ele almeja conquistar, enquanto o Kakucho está recuperando sua confiança. E ver o Takemichi de volta às origens, ou seja, agindo confiante e extremamente determinado, ao mesmo tempo que isso fez o Kakucho hesitar e tomar aquele socão do Takemichi, também serviu de inspiração para o Kakucho começar a recuperar a sua confiança. Kakucho sempre hesita ao lutar contra o Takemichi porque, além de sentir muita admiração pelo seu herói, ele também enxerga no olhar do Takemichi uma determinação que o Kakucho não tem mais, ou pelo menos não tinha. Como eu falei no vídeo passado, o Kakucho da Bonten não teve essa oportunidade de se reencontrar, de reencontrar o seu propósito. Afinal, essa batalha Toman versus Canto Manji não ocorreu na linha do tempo original. Agora que ele está mais uma vez diante do Takemichi, do seu herói, e dependendo dos rumos que essa batalha tomar, eu acredito que o Kakucho vai redescobrir a razão para continuar lutando.
Uma outra coisa que eu também quero chamar a atenção é que Tokyo Revengers é uma obra que estimulou os personagens a assumirem o rumo da própria vida. Não importa quantas vezes erraram, se acovardaram ou o quão grave foi o erro. Quem tem convicção, quem tem determinação e tem um sentimento de que precisa fazer algo, consegue dar a volta por cima e se torna forte. Só que o Takemichi não foi o único personagem que passou por esse processo. O Hakai, quando reuniu coragem para enfrentar o Taiju, também foi um exemplo claro disso. Após anos sofrendo violência do Taiju e sendo defendido pela Yuzuru, e depois por seus amigos, que perdoaram suas mentiras, Hakai finalmente despertou a convicção e o sentimento de que ele precisava enfrentar seu irmão e encerrar todo aquele ciclo de abusos e violência. Em suma, em Tokyo Revengers, a força que vence batalhas não é necessariamente a força física, mas sim a convicção, mais o forte sentimento que compele o personagem a realizar algo. Então agora o Takemichi está mais forte do que nunca. Parafraseando o Zoro no arco do Arlong Park, ele disse: "Minhas espadas são pesadas porque carregam sentimentos." Como em Tokyo Revengers não tem luta de espadas, os punhos do Takemichi são pesados porque carregam sentimentos. Carregam toda uma jornada de dor, medo e resiliência, além da convicção de que precisa salvar o Mike. E isso, galera, nos leva à seguinte conclusão. Além da habilidade de viajar no tempo, a convicção é um outro superpoder de Tokyo Revengers. Ela torna pessoas fracas em fortes e sua ausência torna pessoas fortes em fracas. Um exemplo disso é o Taiju. Após ter tomado um chute nuclear do Mike, Taiju queria continuar a luta e pediu para o Coco chamar os 100 caras da Black Dragons que estavam do lado de fora da igreja. Mas assim que ele descobriu que o Draken tinha dado conta de todo mundo, naquele momento o Taiju perdeu a sua vontade de lutar, ou seja, a sua convicção. Em Tokyo Revengers, o vencedor não é necessariamente o mais forte fisicamente. Muitas vezes vence quem tem mais convicção, e essa é a chave para a vitória. É uma determinação que envolve cair e levantar muitas vezes e não desistir. Essa fórmula, obviamente, não é exclusiva de Tokyo Revengers. Muito pelo contrário, uma infinidade de animes shonen trazem essa ideia. Cavaleiro Zodíaco, Boku no Hero Academia, Black Clover, Naruto, o próprio One Piece e por aí vai. Por fim, eu vou continuar defendendo o retorno do Taiju até o último capítulo. Eu já trouxe embasamento para essa teoria, comentando inclusive sobre possíveis pistas deixadas pelo Ken Wakui nos 2 vídeos de reviews anteriores a esse. Eu queria muito que o Taiju voltasse no próximo capítulo, porque esse capítulo vai sair no dia do meu aniversário. Mas a impressão que eu tenho é que o Ken Wakui vai segurar essa carta na manga por mais algum tempo, até aquele momento da batalha que tá dando tudo errado e as esperanças estão indo pro saco. Na luta contra Tenjiku, Mike e Draken só apareceram quando só restava o Takemichi de pé e era o único lutando. Então assim, só quando chegar no último capítulo eu vou falar: gente, o retorno do Taiju não rolou. Até lá eu sigo firme e forte nessa expectativa, ou talvez ilusão. E ainda digo mais, eu queria muito conhecer os líderes das demais gerações da Black Dragons. Já que o mangá tá na reta final, talvez agora podem chegar reforços de última hora e seria uma boa oportunidade para rolar o retorno do Taiju e do Takami com os antigos líderes da Black Dragons. Eu não queria que o mangá terminasse com a história da Black Dragons em aberto, mas vamos aguardar. Como já é praxe, eu falei muito e agora quero ouvir a sua opinião sobre esse capítulo. Eu espero que você tenha gostado e espero que com esse vídeo eu tenha te convencido a se inscrever caso você ainda não tenha feito isso. E lembrando que você me ajuda muito clicando no like, compartilhando o vídeo com algum amigo e deixando comentários. Não esquece também de ativar as notificações para não correr o risco de perder novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até breve!